bom dia, sábado, análise PESTEL, né? Vamos identificar nossas ameaças com análise PESTEL, que é uma técnica. Bom dia, sábado aqui, transmitindo no LinkedIn. Bom dia, bom dia. Hoje a transição vai ser rapidinha, 15 minutos, para a gente só fazer essa finalização da semana que ficou pendente, porque nós estamos falando sobre o quê? Sobre a questão de eu estar na vanguarda, estar no jogo mercadológico de uma forma considerando uma seleção natural, né? E para isso eu tenho que estar firme, eu tenho que estar forte. E nós falamos durante a semana no decorrer sobre marketing de diferenciação, né? Sobre as ameaças de Michael Porter, sobre as 5 forças ou ameaças, né? SWOT, matriz SWOT, seu lugar de fala, tudo tem a ver com mecanismos para que eu esteja firme no contexto de seleção natural, né? Ou seja, na disputa eu estou firme, ok? E para a gente finalizar essa reflexão dos pontos importantes, existem muitas outras ferramentas, mas essas são as básicas que eu preciso entender como gestor e colocar na minha estratégia de marketing. Eu tenho a questão da análise PESTEL, que é, na verdade, bom dia, que é, na verdade, uma sucessão, é uma sequência da matriz que a gente falou, SWOT, ou FOFA, que trabalha forças, fraquezas, ameaças, todo esse jogo aí, né? Então, a análise PESTEL é uma sequência, ela é uma evolução dessa técnica, dessa metodologia, e por isso a gente vai analisar rapidamente hoje os pontos que envolvem para você saber que isso existe, e aí durante a semana a gente vai precisar aprofundar em cada ponto aí, olhando de uma forma mais técnica, mais estratégia nas suas relações com marketing para você fazer jogo, ganhar gamer, né? Ganhar game, valuation, vendas com alto valor associado, tá? Então, o que é a análise PESTEL? Ela considera fatores políticos, e aí por isso que a gente precisa durante a semana que vem analisar como é que os fatores políticos têm a ver com o meu marketing, como é que eu uso os fatores políticos para criar estratégias vencedoras de marketing. Então esse é um ponto que a gente vai falar amanhã. Aliás, amanhã não tem transmissão, segunda-feira, né? Fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais e legais, tá? Esses são os pontos principais que permeiam, que mapeiam aí a análise PESTEL de uma empresa, para a gente também considerar que são os ativos que a academia propõe e que hoje as multinacionais, as grandes empresas utilizam para identificar realmente se o meu lugar no mercado ele é sustentável na medida de força, na medida de base, na medida de interferências do meio, crises, enfim, qual é a medida, em que nível que eu estou em termos de fortaleza do meu negócio. Então, a análise PESTEL, ela é uma ferramenta estratégica utilizada por empresas e organizações para entender esse ambiente externo, tá? A que elas estão operadas. Então, se lá na SWOT eu tenho a questão de olhar interno sobre as minhas forças e as minhas fraquezas, e eu começo também a olhar para o externo através das minhas tendências, das oportunidades que eu tenho, bem, se eu aprofundar em oportunidades e tendências, eu vou ter que considerar esses pontos da PESTEL, tá? E aí eu vou considerar essas 6 categorias que eu acabei de citar, tá? Que elas podem ter um desempenho diretamente relacionado às decisões da empresa. E é um erro quando o gestor ele opera no dia a dia, traz a máquina com urgência e não olha para esses pontos. Da mesma forma, é um acerto quando ele olha. Porque cada vez que ele olha, independente do tamanho da empresa, ele faz o limão uma limonada. Lembra aquele ditado, na crise a gente cria, aquela máxima que a gente sempre questiona, por que tem tantas pessoas que ganham muito dinheiro diante de uma crise e outras não? Porque tem a ver com esse olhar, por mínimo que seja. E aí durante a semana eu vou te mostrar, eu vou te ensinar como é que a gente reflete sobre esses pontos para colocar em estratégia prática no nosso dia a dia essas reflexões. Então, para a gente introduzir, ao mesmo tempo finalizar um tema da semana, que é esteja no seu lugar de sustentabilidade, eu preciso começar agora uma outra análise que é mais técnica em cima de políticas, ameaças, enfim, essas questões todas que envolvem o negócio no ambiente externo. Então, quando eu penso em política, eu estou pensando em fatores considerados ao ambiente em que eu estou inserido na sociedade e que a sociedade opera, né? Incluindo aquelas questões relacionadas à governabilidade, à estabilidade política,
né, a regulamentações, especialmente a regulamentações, legislações trabalhistas entra aqui, isso é muito importante. Cada cidade tem uma legislação diferente. Às vezes eu pago o preço da minha empresa, da vida da minha empresa, por estar negligenciando algumas questões legais, ou por postergar, ou por enrolar com a barriga, né? E aí vem ali um concorrente, faz uma denúncia, enfim, é muito fácil eu escorregar nessas questões políticas. Mudanças de governo. É importante entender as linhas que envolvem as diretrizes do meu negócio para que eu possa já me precaver ou me turbinar, né? Por exemplo, dependendo da linha governamental, você já sabe se vai ter mais acessos a alguns recursos, inclusive de linhas de financiamentos, né? Para fluxo de caixa, enfim, giro de caixa. Então, tudo tem a ver com políticas governamentais, tá? Então, por exemplo, uma mudança na legislação trabalhista, né? Uma mudança na legislação trabalhista que envolve condições econômicas do teu negócio para com a sociedade, com taxas, juros, né? Poder de crescimento, PIB, análise de PIB, o que isso tem a ver com o meu negócio? Eu tenho que entender o que isso tem a ver com o meu negócio. Taxa de câmbio, desemprego, as condições do mercado na hora da contratação, linhas de crédito, como eu disse, né? Uma recessão econômica, por exemplo, que tem a ver com questões políticas, elas podem levar uma empresa a reduzir as suas demandas em termos de produtos, em termos de oferta de produtos e serviços, né? Então tá tudo relacionado com questões políticas que a gente tem que analisar, né? E aí, segunda-feira a gente já começa colocando exemplos na prática de como que você faz esse olhar político em benefício do seu negócio, independente de ideologia, independente de partido, a gente tem que ter essa visão enquanto gestor, essa visão de tendências políticas, tá? Essa análise até fria e calculista, estratégica, para que nossa empresa ela esteja sempre antecipada e assim, por consequentemente, forte, firme na questão de sustentação, tá? Depois eu tenho o ponto social, tá? Que é um fator que refere, que está relacionado às tendências sociais, ou seja, a comunidade, a sociedade que eu me insiro, no momento que eu entendo que é meu público-alvo, eu começo a perceber os comportamentos desse público. E aí eu sei o poder aquisitivo dele, eu sei o quanto que, inclusive, essas questões políticas podem interferir na economia do meu público. Então, eu considero questões demográficas, idades, né, dos meus clientes, a cultura. Vou dar um exemplo, um cliente meu sentou na minha frente, faz algumas semanas atrás, e disse, olha, nosso público está envelhecendo, né? E a gente não está conseguindo entrar num público jovem. E aí, é uma empresa já de muitos anos no mercado. E aí, o que a gente faz? É todo um reposicionamento de marca, mas e os riscos, né? Então, a gente tem que estar sempre considerando essas questões para a própria saúde da empresa. E a gente reservar um tempo para olhar no futuro em estratégias a curto, médio e também a longo prazo faz toda a diferença nessa questão da sustentabilidade, na sustentabilidade de um negócio, né? Que tem a ver diretamente com a firmeza dele em estar no mercado ao longo prazo de uma forma natural, de uma forma que a seleção natural os escolha. Né? É uma empresa que pensa em se conectar com o seu cliente, como sempre digo, conexão única, mas voltada para essas questões relacionadas ao olhar do todo, né? Especialmente das questões externas. Olhar para o interno ainda é fácil, olhar para o externo não é. E, sobretudo, criar estratégias a partir desse olhar externo. Isso é difícil. E também saber colocar em ações de marketing, isso, ações de gestão e de marketing. Então, na questão social, sim, os consumidores eles têm preferências. Eu vou considerar as ameaças que eu trouxe lá durante a semana de Potter, porque essas ameaças vão mudar o comportamento do meu público, né, na questão da sociedade. Os padrões de consumo podem mudar na medida que a tecnologia vai avançando, as pesquisas vão avançando e os concorrentes, novos entrantes, novos produtos, novas ameaças, estilo de vida, questões de saúde pública vão mudando e vão alterando a forma como o mercado enxerga o todo. Né? Então, por exemplo, uma mudança nas preferências dos consumidores em direção a produtos mais sustentáveis. É uma tendência, a gente sabe que é. Né? Tem a ver com política? Não necessariamente. E dependendo da tendência política, pode acelerar mais essa questão, por exemplo, da sustentabilidade. Se vem uma pauta aí muito focada em ESG, em agenda, né,
relacionadas a essas questões, então sim, você não pode deixar de atender para essas tendências, tá? E já criar produtos, já criar serviços relacionados à antecipação disso aí. Então, é uma influência direta na estratégia do marketing de uma empresa. Né? E depois tem um outro ponto, eu tô hoje finalizando a questão desse olhar para tendências e oportunidades, que é uma ascensão, é o fechamento ali da matriz SWOT, para depois, para a gente encerrar essa pauta, né, de como que você faz essa análise de gestão estratégica para estar aí na vanguarda, estar firme diante das questões de seleção natural, vamos dizer assim, do mercado. E na semana que vem a gente vai entender como que a gente opera em cada ponto esse externo, tá? Então a questão tecnológica, ela está relacionada a analisar justamente os avanços da indústria, da empresa, das pesquisas em relação à inovação, em relação à automação, em relação a APIs, né, de conexões, que hoje a gente chama, por exemplo, na indústria da borracha, a gente chama indústria 4.0, né, 4.0 em todas, né, na verdade, indústria 4.0, que é o quê? A troca de informações entre máquinas, onde o humano ele vai cada vez mais ficando em outros postos, né? E as questões operacionais, braçais vão ficando para os robôs, até para diminuir a questão de passivo trabalhista. Então, tudo isso tem a ver na hora de eu calcular quanto que custa o meu processo, se é custo ou investimento, investir em tecnologia, né? Investir em oportunidades de negócios. Às vezes eu não quero investir em determinada demanda tecnológica, mas isso ali na frente vai me dar muito retorno financeiro. Seja porque eu vou ter mais capacidade produtiva, seja porque vai reduzir os meus custos de produção. Logo, a minha margem de lucro vai aumentar. Então, alguns produtos e alguns processos, eles acabam ficando obsoletos. E quando isso acontece, você perde rapidamente lugar no mercado. Rapidamente você fica abalado nessa questão de análise de seleção natural. Né? Onde o teu cliente ele tem mais rapidez, ele produz mais, ele tem mais margem de lucro, pronto, você já está perdendo espaço para ele. E isso a longo prazo tem um efeito tão importante que se você não se atualiza, você realmente fica fora, você realmente sai, você não consegue mais competir, fica insustentável competir, né? Porque o outro consegue produzir em larga escala a um custo muito menor. Porque ele tem um processo, ele tem uma inteligência, ele tem uma tecnologia ali que você não se atualizou, você não vai em congresso, você não participa de workshops, né? Você não faz visitas técnicas em outras empresas, né? Você não faz benchmarking e essas coisas todas que daqui a pouco a gente também vai refletir durante a semana para você entender como é que funciona o jogo na prática. É óbvio que quem está muito tempo no mercado já tem essa habilidade de estar antenado e acompanhando as tendências e automaticamente vai contratando funcionários mais novos que vão trazendo suas experiências, né? Isso é legal, isso é importante, unir a experiência com o novo, né? Mas, ainda assim, algumas empresas, e eu diria grande parte delas, investem numa determinada linha de produção, seja linha de produção para montar um serviço, um atendimento, ou linha de produção de fabricar algo mesmo, tá? E ficam naquela bolha, né? E o mercado hoje é muito dinâmico. A gente evolui 10 anos em um hoje. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá? Questões, fatores ambientais, né? O meio ambiente influencia muito na questão da sua sustentabilidade mercadológica. Então, considera preocupações ambientais, sustentabilidade, né? O que pode afetar a operação e não em termos de imagem mercadológica, né? Porque eu tenho que estar contribuindo com a qualidade do clima, sim, com as regulações ambientais, sim, com a consciência, sim. O consumidor hoje exige isso, é a pauta do marketing 6.0, ESG e sustentabilidade é a pauta do 6.0. O consumidor está exigindo isso, sim. Pressão por práticas comerciais sustentável acontece, sim. Gestão de recursos naturais, sim. Economia reversa, sim, tá? Então, essas questões todas, energia renovável, fonte renovável, tudo isso eu tenho que estar de olho. Bem, como que a minha empresa ela é chamada para fazer esses atendimentos, e se eu não fizer, quanto que eu perco de receita e fatia e poder competitivo, né? Depois eu tenho, por fim, para a gente encerrar nossa transmissão hoje, porque hoje é sábado, então a gente tem muitos afazeres, né? Mas para a gente encerrar essa nossa semana falando sobre como que eu me sustento no mercado através de uma seleção natural, do qual a minha empresa é firme e forte, é gestão estratégica. Para esses olhares que eu estou citando durante a semana, e o último ponto que você deve olhar, tá? Como primordial, primário, tá?
é análise legal do seu negócio. É análise legal do seu negócio. Então, fatores legais, né? Eu já tinha comentado isso quando eu falei ali de política, eles estão relacionados a ambientes jurídicos. Ou seja, você contratar advogado, você pelo menos fazer uma consultoria, se você não consegue manter um especialista fazendo o direito preventivo do seu negócio, é extremamente importante para você trabalhar de uma forma tranquilo ou tranquila, né? Incluindo questões de leis trabalhistas, não gerando passivo trabalhista, não deixando o problema por baixo do pano, porque uma hora vem, quando vem, às vezes minha empresa não resiste, né? Eu tendo regulamentações corretas, saúde financeira, enfim, tá relacionado isso com o meu financeiro, essa questão legal, voltada também para o direito do consumidor, né? Tem algumas empresas, elas calculam ali margem por mais, elas fazem tudo certinho, reduzem um monte de passivo trabalhista e ainda assim sabem que existe um valor ali que ela tem que, uma margem ali da sua orçamentação que ela tem que destinar a essa questão legal, tá? Leis de concorrência, propriedade intelectual, né? Conformidade regulatória, né? Então, por exemplo, são questões que envolvem, tá? E que estão relacionadas à indústria como um todo, não só a indústria também de produção, mas também a produção a entrega de serviços, né? O fomento de conhecimento, distribuição de conhecimento, gerando lucros também para as empresas. Então, o foco aqui nessa questão legal é mitigar multas e litígios e passivo trabalhista, sempre, tá? Eu vou dar um exemplo muito prático de uma ação de marketing, como isso está relacionado com marketing. Aline, o que isso está relacionado com marketing? Vou dar um exemplo muito prático, tá? Alguns anos atrás, eu diria uns 3 anos atrás, nós fizemos um trabalho de consultoria bem pontual, que era lançar um produto no negócio, no mercado, tá? Era lançar um produto no mercado. E a gente fez a questão de análise do produto diante das demandas da sociedade, ok, passou. Fizemos análise diante da concorrência, né? Ok, como é que a concorrência vai reagir quando a gente lançar o produto, ok, passou. Fizemos análise de preço, a gente consegue bater com o valor da concorrência, sim, ok, passou. Né? E de repente chegou na parte legal. Esse produto aqui especificamente, ele é um produto de alto risco para o consumidor, né? Porque ele trabalha com questões de urgência e emergência médica, tá? Então, o que isso significa? Que quando você vai lá levar um paciente, fazer uma remoção de um paciente, tá? Da sua casa para um hospital, por exemplo, por mais que você faça bem o atendimento, por mais que você seja excelente, e essa empresa do qual a gente estava fazendo trabalho não tem como a gente ter certeza, dependendo do estado da situação, não tem como a gente garantir que o paciente vai chegar com vida ao hospital, por exemplo, né? Isso é muito, tem que ser conversado, tem que ser falado, né? E aí? E vai que aconteça alguma fatalidade no meio, por mais que haja excelência. Então, a excelência desse negócio, ela tem que acontecer, tem que estar 100% para mitigar ao máximo qualquer risco de demanda legal. Porém, se a família já tem uma segunda intenção, e isso acontece, né? Pode vir sim um processo que nem tá compatível, que nem é real, que nem é verídico, né? Mas pode vir. E se a gente for pensar hoje no dia a dia da sociedade, não nesse exemplo específico que eu tô trazendo, tá? Mas existem muitos funcionários, por exemplo, e eu sei de fato porque eu lido dentro das empresas todos os dias, que já entram no negócio com segundas intenções para botar na justiça depois. Inúmeros relatos de empresários que contratou uma mulher que estava já gestante, por exemplo, e que passou ali na questão da avaliação médica, né, e não foi percebido, enfim, e, né, teve que depois se honrar com todas as questões, tá tudo bem, só que, obviamente, que não houve uma transparência ali, né, enfim. Então, ficou ruim para os dois lados, principalmente pro lado da empresa. Então, a gente sabe que essas questões acontecem. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente tem que olhar para isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que conversar sobre isso. Então, nesse ponto da consultoria, que a gente fez análise de estudo do produto, a gente sentou com um advogado e fizemos os cálculos do risco de passivos que a gente podia acumular em termos de... O que a gente fez? A gente avaliou a jurisprudência do mercado. Olha, dentro desse negócio, dentro desse segmento, qual é o volume de jurisprudência envolvidos, né? Deixa eu calcular isso e quanto que se gasta nas defesas, enfim, né? Para a gente poder ter uma noção, incluir isso dentro da questão da margem de orçamentação, dentro da questão da orçamentação do produto, né? Ok, foi compatível, foi legal, passou, o produto foi lançado, um sucesso, tudo ótimo, tudo 100% algodão, como diz um colega, né?
Mas então, a gente tem que olhar para isso, porque se eu não olho para isso, eu vou no risco, e o risco é 50-50, pode dar jogo ou pode não dar. Então, a gente tem que ter essa consciência, tá, gente? E é sobre tudo isso, para você entender como que isso tudo faz parte do jogo mercadológico de gestão e de marketing. Analisar esses 6 tipos, pra gente findar aqui, analisar esses 6 tipos de fatores de uma empresa pode identificar oportunidades, como também ameaças em seu ambiente externo, Então, é uma análise mais profunda sobre a questão do ambiente externo que a gente iniciou ontem na matriz SWOT. E ajustar essa estratégia, tá? De melhor forma adaptar as condições da empresa é extremamente importante, tá? Só para você saber, a análise PESTEL, ela tem sua origem no campo de estratégia empresarial, tá? E de questões voltadas ao meio ambiente, ali que nasceu. E ela evoluiu a partir de diferentes abordagens e frameworks utilizados no mundo inteiro para entender e analisar justamente esses ambientes externos das empresas, tá? Ela começou a ser utilizada e aplicada na década de 60 e 70, sendo uma extensão, como eu disse, da matriz SWOT, tá? Enfim, né? É sobre isso, gente. É sobre a gente entender que, embora não haja um ponto de origem definitivo ali na questão do PESTEL, hoje ela é extremamente refinada, extremamente útil e faz parte dessa conexão única do que o óbvio gigantes faz, que você também tem que fazer, tá? Para poder brilhar, certo? Te desejo um excelente sábado, um excelente final de semana. Amanhã a gente volta aprofundando nessa questão política. Que reflexões políticas eu tenho que fazer no meu negócio e que eu tenho que trazer para dentro do meu debate de marketing, tá? Para que eu possa ter mais valor de mercado e vender mais. Até amanhã. Te desejo uma excelente semana, um excelente sábado.